Boa noite, o Senado agora está de volta. A Comissão Mista de Orçamento ouviu nesta terça-feira o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Geral da União sobre o relatório do TCU, que rejeitou as contas do governo federal de 2014. Cabe ao Congresso aprovar ou não o balanço fiscal do Poder Executivo com base em parecer técnico elaborado pelo Tribunal. O ministro Augusto Nardes foi o relator da recomendação unânime do TCU em outubro pela rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. O parecer apontou a existência de 12 irregularidades. O mais importante de tudo, que tinha que passar pela lei orçamentária do Congresso e não passou, 13,7 bilhões. A nossa decisão foi técnica. A decisão final é do Congresso Nacional. Os parlamentares governistas criticaram a apresentação de Nardes. Eu, sinceramente, esperava que o ministro Nardes viesse aqui nos explicar o voto dele, sustentar o voto dele e ouvir as nossas opiniões. Teve a oportunidade de vir explicar o seu voto e, de fato, não fez explicação sobre o voto, fez uma explanação sobre governança, que não era o foco dessa reunião. A oposição contra-argumentou. Exatamente os minutos finais da sua fala, e eu anotei, foi quando ele alertou que o ministro que o antecedeu na missão de dar o parecer sobre as contas de 2013, o ministro Carreiro, a princípio identificava irregularidades e, ao invés de estabelecer já em 2013 a rejeição das contas, optou por estabelecer uma aprovação com ressalvas e apresentou... Estou concluindo. Mas é uma questão de ordem, o senhor está fazendo Eu estou concluindo. Apresentou 25 recomendações que não foram seguidas. Depois foi a vez do advogado-geral da União falar. Luiz Inácio Adams alegou que o uso de recursos de bancos públicos e do FGTS para financiar programas sociais é admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses contratos sempre admitiram a possibilidade de atrasos de pagamentos com as devidas compensações remuneratórias a favor do erário e a favor do banco. Há diferenças metodológicas, e a principal diferença metodológica é que há uma divergência clara que só pode ser resolvido pelo Senado da República, comando a LRF, sobre qual a metodologia de apuração da dívida pública. Pagou juros ou não pagou juros, não importa. É proibida a operação de crédito, está no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e ente da federação que a controla na qualidade de beneficiário do empréstimo. São resultados de contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, já utilizados há muitos anos, inclusive em governos que não da presidenta Dilma, e que, portanto, esses contratos são uma prática e não se configuram operação de crédito. Alguns integrantes da comissão consideraram o debate prejudicado pela saída do ministro Augusto Nardes logo depois da sua apresentação. Exatamente isso que eu queria questionar. Eu não estou satisfeita com o comportamento dele, delegar ao técnico... Isso, muito bem, senhora presidente, não consta do regimento interno trazer um técnico para debater um parecer de um ministro. Então, infelizmente, ou teremos que convidá-lo novamente... Não. E ele tem que vir com o tempo preparado para isso, em respeito aos deputados e senadores, ou então vamos nos dar por satisfeito com o prejuízo de Paulo Pimenta, Zé Rocha, Gleisi, Caio, Nácio e Hildo Rocha, que queriam debater com o próprio ministro. A Comissão de Orçamento precisa votar até 29 de março o relatório do senador Assir Gurgax, que, diferentemente do TCU, aprova com ressalvas as contas de 2014. Depois, o processo será analisado pelo plenário do Congresso Nacional. O senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, formalizou na tarde de hoje sua renúncia à presidência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O vice-presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, anunciou que vai aguardar a publicação da renúncia para agendar uma nova eleição para a vaga de presidente. O governo federal está perto de assinar um acordo com a mineradora Samarco e as duas empresas que controlam a responsável pelo maior desastre ambiental da história do Brasil. O objetivo é recuperar a área atingida pelo derramamento de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração.
O Senado vai além da reparação dos danos e estuda mudanças na lei sobre as barragens. A comissão temporária que cuida do caso fez audiência pública nesta terça-feira. A Polícia Civil de Minas Gerais apontou as causas para o desastre em Mariana: elevada saturação dos rejeitos, grande volume de lama, assoreamento, deficiência no sistema de drenagem e falhas no monitoramento. 6 funcionários da Samarco e o engenheiro da empresa VOG-BR, que atestou a segurança da barragem, foram indiciados em crimes contra a vida, o meio ambiente e a saúde pública. Na Comissão de Segurança das Barragens, o representante da VOG-BR falou sobre a última vistoria feita pela empresa, 4 meses antes do acidente. Não tem caráter de previsibilidade, pois a barragem continua sendo autuada após a entrega do laudo. A operação, o monitoramento e as inspeções regulares após isso, após a entrega do relatório, são responsabilidade do proprietário. Minas Gerais tem 402 barragens de minérios. Só 220 estão de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens. A fiscalização é feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Há quase 4 anos, o órgão não inspecionava a barragem de Mariana. O DPM vistoriou a barragem de Fundão em 8 de março de 2012. A fiscalização feita em Mariana foi criticada pelo professor Carlos Barreira. A fiscalização falha sim. Nós não temos gente suficiente para fazer fiscalização. É vital ter um aparato, aqui é de Estado, não é de governo, é de Estado, capacitado e motivado para isso. Para o Ministério Público de Minas, apenas fiscalização não vai diminuir o risco de novos desastres. Outros fatos ocorrerão se não houver atualização da legislação e normas efetivas que garantam monitoramento e controle adequado. Nossa legislação ela é muito tímida na aplicação de multas e das penas, para que não estimule o operador a transgredir a legislação. O presidente do Senado se reuniu hoje com as lideranças do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, formado pelo PT e PDT. Renan Calheiros recolheu sugestões à agenda expressa, conjunto de matérias que devem receber prioridade para a votação neste ano. A expectativa é apresentar as propostas prioritárias até o final da semana. A bancada do PT quer incluir na pauta o aumento de impostos pagos por acionistas de empresas. Os petistas também defendem a cobrança de IPVA para donos de aviões, punição para quem comete crimes tributários e uma função extra para o Banco Central. Estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. O presidente do Senado ainda não definiu a agenda de votações. Nós estamos recolhendo as sugestões e, ao final, nós vamos reunir as lideranças para decidir sobre elas e fazer o que nós pretendemos, que é uma pauta consistente, de interesse nacional, suprapartidária, plural, ampla. Eu acho que, se nós encontrarmos esse caminho, nós vamos cumprir da melhor forma possível o papel constitucional do Senado Federal. Renan Calheiros também colheu sugestões da bancada feminina. As parlamentares querem a criação de um banco de dados nacional com informações sobre casos de violência contra a mulher. Sem isso, a gente fica enxugando gelo, porque a gente vai para um caminho, de repente o caminho mais curto era outro. Ou a gente estende a mão para um público de mulheres e são outras mulheres que estão precisando mais. O presidente recebeu ainda uma comitiva de pescadores. A categoria pede que o governo volte a pagar o seguro-defeso, suspenso por uma portaria do Poder Executivo. No ano passado, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que determinava a retomada do pagamento. Mas, numa ação movida pelo Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a validade do decreto. Isso daqui é a pesca, como está acontecendo agora na Amazônia, nesse momento. Isso em amarelo são ovas. São peixes ovados. Na terça-feira, dia 8, próximo, nós vamos estar com o ministro Barroso e vamos apelar para ele que faça uma audiência pública o quanto antes para resolver essa ação direta de inconstitucionalidade, julgando o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Esta medida do governo está prejudicando pescadores de todo o Brasil e está prejudicando a pesca e está prejudicando o meio ambiente.
O plenário do Senado aprovou 2 novos embaixadores indicados pela presidente Dilma Rousseff. O diplomata Luiz Fernando de Andrade Serra vai para a Coreia do Sul e Gonçalo de Barros Carvalho Melo Mourão vai chefiar a representação brasileira na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sediada em Lisboa. Mineradores podem ter que pagar mais impostos e reforçar o caixa de municípios, estados e do governo federal. Senadores acham que os royalties pagos pelo setor precisam ser reajustados e calculados de outra forma. O tema foi discutido em uma audiência pública da Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração. A audiência pública é parte de uma discussão que pretende alterar o marco legal para a mineração brasileira e os valores dos impostos recolhidos pelas empresas do setor. O marco legal está em discussão na Câmara e pode ser votado ainda esse ano e encaminhado ao Senado. Já os senadores examinam um projeto de 2011 que altera o cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O tributo é dividido entre municípios, estados e governo federal. Atualmente, a alíquota cobrada é de cerca de 2% sobre o faturamento líquido das empresas. O projeto prevê um aumento para até 5%. E aí, o imposto passaria a ser cobrado sobre o faturamento bruto. O projeto também altera a forma como o valor arrecadado é partilhado entre estados, municípios e o governo federal. Pelo texto, estados e União passariam a receber 40% do que as empresas pagam. Hoje, recebem apenas 35%. Os senadores da subcomissão queriam saber dos representantes das empresas de mineração qual o impacto de mudanças no imposto para a competitividade do setor. As empresas reclamam que já são submetidas a uma alta carga tributária e que alterações nas regras podem significar perda de mercado para produtos estrangeiros. O calcário é o campeão, o Brasil é o campeão no ônus tributário sobre o calcário. Em todos os países, Argentina, Rússia, Colômbia, China, Espanha, Índia, todos os 14 países produtores de cimento, grandes produtores de cimento. Consequência, cimento, o Brasil também é campeão em tributos em relação aos 14 países. Isso é uma situação bastante... Quem acaba pagando por isso, ou quem acaba sofrendo a consequência disso é o consumidor. O senador Flecha Ribeiro, autor do projeto, diz que as mineradoras tiram muita riqueza do subsolo e deixam muitos prejuízos para estados e municípios. Então, nós temos que mudar a alíquota da CEFEM, nós temos que mudar a base de cálculo. Agora, temos que fazer isso sentados à mesa, todos juntos. Não dá para fazer uma audiência que tenha só o setor produtivo. Nós temos que fazer uma audiência que está o setor produtivo, esteja os estados, esteja os municípios e esteja a sociedade. Esteja a sociedade também. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Durante todo o mês, a Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres promove eventos e debates sobre o tema. Nesta terça-feira, o colegiado estabeleceu metas para 2016. As parlamentares apresentaram uma revista com o balanço do que o colegiado fez em 2015. O material traz dados da última pesquisa sobre violência doméstica e familiar do Data Senado. Pela manhã, uma exposição de fotos chamada Mulheres de Ouro foi inaugurada. Até a iluminação do Congresso Nacional ganhou uma cor diferente para celebrar o mês das mulheres. A comissão também lançou um plano de metas para este ano. Entre elas, garantir representatividade feminina no parlamento. Uma lei aprovada no Senado, mas ainda falta deliberação da Câmara. A Câmara precisa aprovar, que é aumentar o número de mulheres nas cadeiras no Legislativo. Hoje, toda vez que tem uma eleição, os partidos têm que colocar 30% de mulheres como candidatas. Isso é insuficiente, porque no Brasil, apesar disso, só 10% ocupa uma cadeira nas câmaras, nas assembleias. Mulher, quando tem o poder, ela olha com um olhar mais especial para essas questões de saúde, educação, políticas públicas de assistência social. E a mulher, no poder, tem condições de ajudar outras mulheres menos favorecidas.
Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Encerramos esta edição com imagens do Congresso Nacional iluminado em homenagem à Semana da Mulher. Boa noite e até amanhã.